Então, por exemplo, eu lembro também quando eu era estagiário, teve uma reunião, eu já tava há um certo tempo nesse lugar. Aí tinha uma reunião que eu ia, já era tipo a segunda ou terceira reunião que eu ia daquele cliente. Então ia tipo aí ia uma coordenadora e uma gerente. Então eu era o estagiário que entrava mudo, saía calado. A minha função era para absorver mesmo. O que já era visto como uma conquista, eu ser levado para uma reunião junto com a minha coordenadora e a minha gerente na época, já era do tipo, cara, o Rodrigo vai em reunião. Eu já era tipo... Top. Eu já era um estagiário de sucesso. Mas óbvio, eu entrava mudo e saía calado da reunião, porque eu tava ali pra fazer anotação, que aliás ninguém tava nem pra minhas anotações, mas eu fazia mesmo assim, e absorver ali pra mim mesmo e tal. E foi uma escola muito importante pra mim, esses momentos, assim, né? Porque até pelo fato de eu entrar mudo e sair calado, o pessoal reclama porque todo mundo tem essa síndrome do protagonista, né? Então você entra na reunião, você tem que ser o protagonista, não sei o quê. E vou te dizer que foi o momento que eu mais aprendi na minha vida, na minha carreira. Porque também por exemplo, esses momentos, essas reuniões que eu entrava mudo e saia calado, você vai falar, nossa, que chato, né? Porque você tava ali e ninguém sabia que você existia. Por um lado, sim, vamos colocar dessa forma, mas o tanto de coisa que eu aprendia de forma livre, porque ninguém queria saber a minha opinião, eu não tava lá pra dar minha opinião, eu tava lá só pra absorver, então eu podia absorver, tipo, que nem criança mesmo, você regala o olho e, tipo, absorver o que tá sendo dito, como é dito, quem é quem, sabe? Então foi um momento que eu absorvi muito. E talvez se eu tivesse preocupado em ser um estagiário ouvido, que sempre precisa falar, que precisa dar opinião, que precisa dizer o que acha, eu teria perdido uma puta oportunidade de sugar coisas, entendeu? Porque eu estaria mais preocupado em como me fazer ser visto do que aprender com aquela galera. Pra quando chegasse o meu momento de estar à frente de alguma forma, eu teria repertório para aquilo. Porque hoje as pessoas querem aparecer, querem pular essas etapas de estágio, de analista, sei lá o quê, para ser o gerente, para ser o diretor, para ser o dono da empresa. Elas pulam etapas. Aí chega lá na frente, as que conseguem pular etapa, chegam sem repertório. E é um repertório que não é às vezes só livro. Apesar de que livro, curso, faculdade, pós-graduação, enfim, tudo isso é importante. Mas é repertório de vida. É você entrar numa reunião com um cliente puto com a empresa que você trabalha. E você vê aquilo ser revertido ou não revertido. Sim. Um trabalho que deu resultado ou que não deu resultado. Como foi, como não foi. As pessoas chegam sem repertório. Então o problema do estagiário hoje é que ele é tão impaciente que ele pula etapas. E aí ele fica sem repertório. Esse é o grande lance. Sabe, o problema de você ter que ser protagonista desde o momento 1 da sua carreira é que você fica vazio de repertório. Porque é difícil construir repertório quando você, desde o dia 1, tem que mostrar que você é o melhor de todos, entendeu? Você sabe tanto quanto uma pessoa que tá há 20 anos fazendo aquilo. É mais sobre isso, sabe? Aí um caos. Eu ia nessas reuniões. E aí teve uma dessas reuniões que a gerente tava de férias. Então beleza, ela já não ia na reunião. E aí eu ia a coordenadora. Só que aí eu já tava indo tipo há 1 ano nessas reuniões. Só que aí naquele dia, naquela reunião, que era uma reunião que tinha toda terça-feira, lembro até hoje. Toda terça-feira, 9 horas da manhã, tinha essa reunião com o cliente. A gerente tava de férias, então eu tava indo, eu e a coordenadora, já há umas 2, 3 semanas. Só que aí chegou numa terça-feira, a coordenadora não pôde ir porque o filho dela ficou doente, ela não pôde ir. Foi só você? Fui só eu, cara. E aí? Primeira reunião que eu era estagiário ainda. Eu ia não só ter que falar, sendo que eu nunca até então tinha falado, como eu ia ter que minimamente conduzir ali a parada. Não precisa nem te dizer que, assim, graças a Deus que eu descobri isso só no caminho pra lá, porque eu acho que se eu soubesse disso um dia antes, eu teria tido um troço. Óbvio, suei frio, pensei, meu Deus, não vai dar, aqueles medos todos, mas eu falei, cara, vamos, vai ter que dar. É o famoso, vai ter que dar. Vai ter que dar. Porque eu não posso chegar de novo pra empresa e falar, cara,
um ano que eu venho aqui fazer essa reunião, eu não sou idiota. E eu não consigo minimamente chegar também na frente do cliente e falar, pô, cliente, ó, essa mesa é verde. Sei lá, esse negócio. Eu falei, cara, eu não vou ser melhor que elas, mas eu preciso conseguir. Enfim, eu fui. Toquei a reunião e eu tive a sensação de que sabe aquele que você sente que você foi bem dentro do que dava pra ser, né? E aí o cliente até depois veio me elogiar. Falar, cara, pô, olha, poxa, você precisa falar mais nas reuniões, foi muito legal e tal. Porque foi um momento que eu também usei um pouco do repertório que eu tinha aprendido. E aí eu fiquei inflado, né? Falei, cara, mas eu sou foda mesmo. Eu sabia! Essa era a confirmação que você precisava. Eu sou foda demais. Agora quem vai tocar essa reunião sou eu. Não precisa vir ninguém. Voltei, meu, inflado, né? E como o cliente tinha me elogiado, então tava insuportável. E aí eu cheguei de volta voltei da reunião pro trabalho. E aí a diretora tinha um recado que ela queria falar comigo. Eu pensei, cara, essa mulher, ela nunca falou comigo. Era só tipo, oi, tchau, tchau. Quando encontrasse num corredor. Sabe aquela coisa do tipo, você fala, não sabe nem meu nome. Ela tá querendo falar comigo bem hoje. Cara, o cliente deve ter ligado aqui pra elogiar. E ela vai me elogiar. Aí Ele vai ser show, vai ser massa. Caralho. Entrei na sala do tipo, mano. Grandão. Grande. Ela, oi, Rodrigo, tudo bem? Foi educada comigo. Ô, Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem carteira de habilitação? Aí eu já achei estranho aquilo, né? Falei, o que isso tem a ver com ela me elogiar da minha reunião, né? Eu falei, tenho carteira de habilitação. Então, que a fulana de tal, que era a secretária dela, faltou. Você pode levar meus cachorros no pet shop, que toda terça-feira tem banho e tosa deles. E a fulana não veio hoje. Você pode levar pra mim? E você levou, né? E aí eu tava aqui, Aí naquele momento eu falei, eu sou o estagiário mesmo, né? Meu cachorro.